E aí, galera, eu queria que vocês dessem sugestões de que jogo eu podia jogar aqui no canal. Porque tem vários tipos de jogos, mas só que eu não sei o que pode agradar vocês, porque o tema é FNAF e eu não tô conseguindo fazer as edits, porque tá demorando muito e daí vocês vão ter muito poucos vídeos. Então eu queria que vocês deixassem sugestões aí de jogos para eu poder jogar aqui junto com vocês. E eu também, hoje eu vou deixar meu nome aí no final do vídeo para vocês poderem ver, né, como jogar comigo e pedir minha amizade. Daí vocês só deixam o nick aí nos comentários e daí eu adiciono vocês, tá? Falou, galera!